Meu querido, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem esteve aqui nos últimos 4 domingos? 4 ou 5 domingos, se eu não me engano. E a gente tem falado, 4. A gente tem falado bastante sobre uma parte do nosso ser que, se a gente não cuidar, adoece e às vezes pode até adoecer o corpo. E não é o corpo, mas é a alma. E se a gente não tratar da nossa alma, o corpo adoece. E eu acredito que se não cuidar bem mesmo, até o espírito, porque daí você acaba se afastando totalmente de Deus. A gente já falou aqui, nos domingos anteriores, a gente falou sobre... Deixa eu pegar aqui para não falar errado. A gente viu que nós somos um ser de 3 partes, espírito, alma e corpo. Nós vimos a necessidade da renovação da nossa mente. Isso não é coisa de livro de autoajuda, isso está na palavra de Deus, lá em Romanos 12, 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso não é uma coisa que foi criada agora para esse século. Porque quando você vai numa biblioteca, você vai numa livraria, quais são os livros que mais vendem e que mais estão expostos? São livros de autoajuda. São aqueles livros que tratam dessas questões psicossomáticas, que tratam de situações e da necessidade da alma. Mas uma vez eu conversando com o pastor Giovanni, ele falou assim: Rafa, a gente tem que tomar muito cuidado com a alma, porque ela é insaciável. E aí, quando uma coisa ou alguém é insaciável, uma hora cansa, não cansa? Para aquele que não trabalha junto na mesma intensidade. Então a gente não pode depender da nossa alma. A gente tem que depender de Cristo. A gente tem que fazer com que a nossa alma entenda que o Senhor da nossa vida é Jesus. Nós vimos também as distorções de como a mente atrapalha. Então a gente viu que a distorção na maneira como a gente vê Deus, como nós vemos a nós mesmos e nós vemos os outros. E tudo isso, se a gente não cuidar, atrapalha a nossa vida. Hoje eu quero trazer para vocês, no caso vai ser a terceira parte sobre a restauração da alma, que é detectando as enfermidades na alma. E como que a gente pode fazer isso? Porque tem várias maneiras de diagnosticar feridas em nossa alma, ou a sua presença. Há pessoas que permanecem enfermas porque se recusam a fazer uma análise sincera da sua vida. É aquela pessoa que quando você começa a perguntar um pouquinho mais, é igual parafuso, se você aperta muito, o que acontece? Ele espana. A cabeça dele ali vai comendo, chega uma hora que não tem mais o que fazer. Você tem que passar uma serrinha para tirar aquele parafuso. E quantos de nós somos assim? Você começa a apertar um pouquinho, a pessoa foge. Você conhece alguém assim? Será que eu sou assim? Apertou, espanou. E olha só como que é uma coisa que tem que ser tratada com muita delicadeza muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu diria que a alma, quando ela não é tratada, ela é mimada. Quem aqui conhece uma criança mimada? Ela vai aceitar um não de primeira? Não. Ela vai se jogar no chão, vai chorar, vai espernear, vai fazer toda a chantagem possível com a mãe e com o pai. E a alma, quando ela não é tratada, ela é mimada. E aí é naquelas situações em que você tinha que se apegar a Deus, mas a alma mimada faz com que você se distancie de Deus. Ela faz com que você fique o mais longe possível. São naquelas situações em que o pecado está ali à frente e você fica brincando com o pecado. Por quê? Porque é uma alma mimada. Não é uma alma convertida a Deus, não é uma alma que se rende aos pés do Senhor. E aí o pecado está ali na frente, bonito,
cheiroso, uma voz suave, bem afeiçoado. E aí o que acontece? Eu vou até lá. Eu vou lá brincar um pouquinho. Porque eu conheço a minha força. E eu sei que na hora que eu chegar na beirada, eu viro as costas e vou embora. Uma alma mimada faz isso com a gente. Ou é a gente que faz isso? Às vezes eu me pergunto, porque é muito fácil a gente botar a culpa nos outros. Não, a culpa de tudo isso aí é da minha alma. Sim, porque você é a sua alma, você é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Então não tem como a gente querer fugir dessa regra. E nessas maneiras que a gente pode ter de detectar as enfermidades da alma, uma delas é o quê? Dando crédito à palavra de Deus. E olha só, quantas vezes você viu pessoas falando assim, mas será que isso está escrito na Bíblia mesmo? Não, eu dou mais valor naquele escritor famoso, que o livro dele virou um best-seller. Está no primeiro lugar da Veja, está no primeiro lugar nas pesquisas do Google. Porque aquele cara lá, ele sim, ele fala que atinge a minha alma. Por que ele? Quando a gente coloca alguém acima de Deus, o que a gente está fazendo com essa pessoa? A gente está tornando ela um ídolo. A gente está buscando muito mais. E quando eu digo a gente, se você não está nesse gente, não fique constrangido se eu falar e nem fique bravo. E se você estiver, reconheça o seu erro. Porque eu já dei mais importância à voz de uma pessoa do que à voz de Deus. E não há como você olhar e falar assim, então está acabado a minha vida. Porque eu dei mais importância para aquele famoso, eu dei mais importância para aquela famosa. Porque, olha só, ela falou de uma forma que eu entendi tudo o que estava acontecendo na minha alma. Nesse momento, parece que a gente coloca Deus assim, Deus, é o seguinte, o senhor está muito antiquado. O senhor está um velho babão já, e o que o senhor está falando aí não faz mais sentido. Mas aquele homem que está lá em cima falando para 5, 10 mil pessoas, ele sim. Então pare um pouquinho e pense. Aquele homem está lá em cima, ele tem aquela inteligência, ele está falando o que ele está falando, porque tem alguém acima dele, que ensinou a ele, que para ele poder detectar essas enfermidades na alma, ele precisa da palavra de Deus. Não há erros, não há pecado naquele homem ou naquela mulher que está lá em cima, falando sobre isso. O erro é quando eu começo a vislumbrar aquela pessoa e colocá-la no lugar de Deus. Não há problema você ir numa livraria e comprar um livro que fale sobre restauração da alma. O erro está quando eu pego esse livro e coloco em primeiro lugar e não a palavra de Deus. Eu fiz um curso ano passado e enquanto eu ia ouvindo aquelas coisas no curso, ia me voltando à mente tudo que eu havia aprendido dentro da igreja na palavra de Deus. Eu falei assim, não há nada de novo. E isso já está escrito, está em Eclesiastes, nada há de novo debaixo do sol. Ou se a gente fosse fazer assim uma brincadeira e colocasse, quem é que já ouviu falar do Chacrinha? Levanta a mão, irmãos, que eu não fico muito... Eu não assisti Chacrinha, porque ele era da década de 80, nasci em 85, mas eu não assisti. Mas tem uma frase que ele dizia, que era assim, na TV nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? Os mais aí que assistiam TV naquela época devem lembrar. E a gente olha para hoje, para toda a situação, tudo o que a gente tem, e a gente pensa assim, nossa, que novidade. Olha só, não. Aquela pessoa que está ensinando sobre a restauração da alma, ela teve que ter uma base, ela teve que ter algum lugar, um livro que deu o norte para ela. E quando a gente dá importância para a palavra de Deus, é um caminho mais fácil. Não é um atalho que a gente pega lendo a palavra de Deus, a gente pega o caminho certo. Quando a gente pega a palavra de Deus para reconhecer os nossos erros, para conhecer a nossa vida, para saber daquilo que eu preciso e você precisa, para que a nossa vida seja uma vida plena diante do Senhor, aí sim eu estou no caminho certo. Porque os livros que foram escritos após a Bíblia, que vêm ensinar, esses sim são atalhos. Mas me diga, qual atalho é bom? Não tem atalho bom. Ah, não, aí você pode falar assim, mas lá no sítio que eu moro, lá tem um atalho muito bom.
ele é atalho, ele não é o caminho principal. Você pode até ter um atalho na sua vida, mas não se esqueça que ele não é o caminho principal. E no meio desse atalho, pode ser que exista algo que tire você totalmente do caminho. Porque quando a gente sai do caminho, assim como Sansão, quando ele estava voltando, depois de ter matado um leão, a palavra de Deus diz assim: e Sansão saiu do caminho e foi ver o leão que ele havia matado. Se ele tivesse permanecido no caminho dele, a gente fazendo isso agora uma alegoria para o que a gente vive dentro da palavra de Deus, ele não teria errado tanto. Porque tantas vezes a gente está indo no caminho e fala assim: opa, deixa eu dar uma olhadinha para o caminho, para o lado de cá. Deixa eu dar uma olhadinha para o lado de cá. O caminho está ali, ó, depois eu volto. Pense que às vezes se voltar não vai existir. Porque todas as vezes que a gente foge da palavra de Deus, a gente sofre. E pode ser que numa dessas saidinhas da palavra de Deus, uma dessas saidinhas do caminho da palavra de Deus, ela seja irreversível. E aí quando vem a morte, não dá mais tempo de fazer nada. A gente não pode ter um pensamento de como muitas pessoas têm. Não, mas até aquele ladrão que estava do lado de Jesus, olha só, ele estava lá crucificado, agonizando, ele falou: lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso? Então dá para fazer isso também. Não, não dá. Se você morrer de infarto fulminante, não é mesmo? E se você morrer numa batida de carro? Não dá tempo. O tempo para nós é assim, 24 horas, a gente se organiza. Mas o tempo de Deus para a nossa vida não tem como a gente calcular. Então não tem como a gente querer brincar com o tempo. E talvez nesse momento você deve estar pensando assim: será que eu tenho algum probleminha na minha alma? Porque eu estou tão tranquilo, eu deito, durmo sossegado. Eu não bebo nenhum remédio, nem para dormir, nem para acordar. Porque eu conheço pessoas que tomam remédio para dormir, mas elas já tomam antes para poder dar tempo de acordar no outro dia. Então pensa só como que está mexido. Não há problema tomar remédio, tá, irmãos? O problema está quando a gente se torna um dependente disso. Ao invés de nos tornarmos dependentes de Deus. E quantas vezes a gente está com a nossa alma ferida, que a gente está com a nossa alma ali machucada, e a gente não vai atrás do principal, que é a palavra de Deus. Então, se você precisa detectar feridas na sua alma, você precisa entender quais são as enfermidades, nós vamos para a palavra de Deus. Quando você está com muita dor de dente, você vai aonde? Você vai ao dentista. Doutor, eu estou com algum problema aqui, porque eu estou com uma dor terrível, já faz 1 mês e não passa essa dor. Porque tem gente que é assim, fica ali relutando. Aí vai na farmácia, compra tudo quanto é remédio, pede para o farmacêutico olhar, mas ele não vai naquele que pode trazer a real solução. Eu estou com uma dor assim na cabeça que já faz o quê? 1 semana. Mas eu vou fazer o quê? Não, eu vou comprar um remedinho porque eu vi na propaganda. Na propaganda fala que se eu tomar um Doril, a dor sumiu. Mas será que a causa da sua dor vai ser resolvida por esse Doril? Não. E a gente fica lá tomando remédio um atrás do outro, porque eu não quero ir atrás de buscar aquele que possa trazer a solução para mim. E quantas vezes a gente está com problemas na nossa alma e a gente não vai buscar naquele que é o principal dos médicos, que pode trazer a cura para a nossa vida. A gente pensa assim: não, mas eu vou na igreja. Nós estamos na igreja agora? Estamos. É igual eu falo para meus alunos. Tem uma grande diferença entre vir para a escola e estudar. Porque quando eu faço pergunta: o que você vem fazer na escola? Eu venho estudar. Aí eu olho bem na cara dele e falo assim: mas você conversou a aula inteira. Não, professor, mas eu estou na escola. Estar na escola é uma coisa, estudar é outra. Estar na igreja é uma coisa, e estar na presença de Deus é outra totalmente diferente. E eu posso garantir para você, quem está aqui falando, várias vezes esteve na igreja, só de corpo presente, mas não estava ali na presença de Deus. E todas as vezes que eu fui para a igreja e não estive na presença de Deus, eu saí mais vazio do que eu entrei. Quando você vem à igreja, não venha para pensar assim: eu estou no ambiente e agora, beleza, fiz o meu checklist. Domingo de manhã já fui na igreja, está tudo pronto. A minha semana vai ser uma bênção. A sua semana só vai ser uma bênção
se você se colocar na presença de Deus. E não é somente no domingo, é todos os dias. Não pense que, eu vim na igreja de domingo de manhã, beleza, agora o meu mês vai ser tranquilo. Se você não buscar a presença de Deus, se você não se colocar diante da presença de Deus e falar, Deus, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida, me ajuda, o que eu posso fazer para mudar? Nada vai acontecer. Esse dia eu passei mal, minha pressão subiu bastante, e aí ela não baixava, e aí eu tenho um remédio em casa que o médico me passou, ele falou, Rafael, quando subir você toma esse remédio. E aí eu tomei. Mas ficou assim, o dia todo eu tomando e o negócio não resolvendo. E eu falei, eu vou continuar tomando o remédio, vou tomar lá no intervalo que ele falou, 3, 4 horas ali entre um e o outro, e beleza. Quando deu umas 10 horas da noite, a pressão não baixava, aí sim eu falei, agora não tem jeito, né? Já tem aí mais de 12 horas que eu estou tomando esse remédio, não resolve nada. Aí eu fui procurar um médico. E engraçado que quando eu procurei a médica, ao invés dela me falar o que eu poderia fazer, ela começou a fazer perguntas. Porque ela olhou para minha cara e falou assim, mas você tem quantos anos? Eu falei, 37. Não, você não está com pressão alta. Pode voltar para casa. Eu falei, não, doutora. Eu estou com palpitação, está me dando um calorão. Eu já medi a pressão, está 14/9, 14/10. Não está em nada normal aqui. Mas olha só, por que eu estou te falando isso? Eu esperei mais de 12 horas para buscar uma solução concreta para aquilo. Porque o remédio que o médico me passou já não estava fazendo mais efeito, mas eu queria teimar ali naquela medicação. Eu queria teimar naquilo que um dia deu certo, ao invés de buscar a solução. E muitas vezes eu fico teimando numa solução que já não vai mais fazer nenhum efeito na minha vida. E aí parece que só no momento final eu vou para a palavra de Deus. No momento mais angustiante eu vou para a palavra de Deus. Alguém disse certa vez que a nossa mente ela é treinável. E realmente ela é treinável. E como que a gente treina a nossa mente? Fazendo algo repetidas vezes, até se tornar um hábito. Que é aquilo que eu faço todo dia ou quase todo dia. Então, se eu tenho o hábito de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, só no domingo de manhã, só no domingo à noite, quando eu vou à igreja, eu estou tendo um péssimo hábito. Porque eu não estou me alimentando. É como aquela pessoa que fala assim, não, eu vou fazer um jejum intermitente. E aí ela acaba levando isso para a vida espiritual também dela. Jejum serve para o nosso corpo. Para a nossa alma, não tem como a gente jejuar da palavra. Porque hoje eu vou jejuar a palavra, eu não vou ler ela. Porque eu já me alimentei ontem. E hoje eu tô bem firme e forte aqui. Se seu firme e forte é igual o pessoal brinca, é igual prego na areia. Se você não se alimenta da palavra de Deus todos os dias, a sua alma, ela tem uma tendência muito forte a te levar a fazer coisas que você nem queria mais estar fazendo. Por isso, busque a palavra de Deus. Tem que ser constante, tem que ser todo dia. Eu trabalho numa casa de recuperação com aulas de futsal e às segundas-feiras eu vou para ministrar a palavra para os internos, para os dependentes químicos. E aí, segunda-feira retrasada, estava lá, tinha 27 homens. Naquela semana, 3 saíram. E eu conversando com os instrutores, falando assim, Rafa, eles saíram porque eles não queriam mais ficar. Mas falei, mas fazia quanto tempo? Não, eles estavam há 3 dias, 4 dias. Porque eles fazem o seguinte, está passando mal, está aquele vício consumindo a vida da pessoa. Aí vai para a casa de recuperação, toma um banho, coloca uma roupa limpa, faz uma alimentação muito boa. Ele falou assim, e esse instrutor é um ex-dependente químico. Ele disse, depois de 3 dias eu estou bem alimentado, eu estou forte, eu estou revigorado. Eu falei assim, beleza, não preciso mais ficar aqui. Eu vou lá para fora de novo. Lá eu fico tranquilo, porque agora eu estou tomado banho, estou com a barba feita, eu estou com roupa limpa e eu estou alimentado. 3 dias apenas. Aí ele sai, e aí ele pensa assim, agora nada vai me abalar, nada vai me pegar. Dá 3, 4 dias, ele volta para aquele mundo que ele estava vivendo.
E a palavra de Deus diz que quando a gente deixa que demônios voltem, que a gente volta a pecar, vem com uma legião. Meu irmão, a vida não é fácil para restaurar a nossa alma, então não é um dia apenas. É todo dia buscando a palavra de Deus. É todo dia se colocando aos pés do Senhor. Porque se a nossa mente é treinável, a gente tem que treinar ela a entender que todo dia eu preciso da palavra do Senhor. E aí vai acontecer aquilo que Paulo fala para nós em Romanos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tem como transformar a nossa mente senão lendo a palavra de Deus todos os dias. Quando você começou a sua faculdade, você não tinha conhecimento nenhum sobre aquele assunto que você ia estudar. Seja a faculdade que você fez ou esteja fazendo. Mas depois de 3, 4 anos, o tempo que durar o seu curso, você vai sair de lá com outro pensamento, com muito mais conhecimento, porque durante 3, 4 anos você só leu sobre aquilo, você só estudou sobre aquilo. E aí a gente quer brincar com a palavra de Deus, falando assim, não, eu li um versículo que eu vi lá no Instagram, porque um irmão posta um versículo por dia, aquilo para mim está o suficiente. Se eu posso ter a oportunidade de ter a fartura da palavra de Deus diante de mim, por que é que eu tenho que me contentar com migalhas que me são dadas? Você não é o cachorro da casa que fica no pé da mesa. Você é o filho do Pai que senta na mesa com Ele. Então não entenda que a sua vida tem que ser a respeito de migalhas. E isso não veio da minha cabeça, isso está escrito na palavra de Deus. Que tem gente que vive como os cachorros que ficam lá no pé da mesa. O meu cachorro fica, a gente está almoçando, comendo lá na mesa, o cachorro fica com a patinha assim, pedindo para a gente dar comida para ele. Mas você não é o cachorro, você é o filho. Entenda isso. Fale isso todos os dias para sua mente entender que você não é cachorro, você não tem que ter uma vida miserável, mas que você é o filho de Deus, o filho amado do Senhor, e que você vai se sentar, você vai se assentar à mesa com o Pai, e vai se alimentar da refeição que o Pai vai te dar. E é assim que a gente vai restaurando e vai detectando as nossas enfermidades. Quem aqui é pai e mãe? Talvez você olhe para a carinha do seu filho e fale assim, ele está meio estranho hoje, ele está com dor, está meio morocochô. Mas quando o seu filho vai crescendo e aí ele aprende a fazer o quê? Mudar a fisionomia. Oi filho, está tudo bem? Tudo bem, mãe. Está tudo tranquilo, deixa eu aqui. Você sabe que não está bem, mas você não sabe realmente qual é a causa. E como que você vai descobrir a causa? Quando ele resolve abrir a boca. Porque até então ele buscou uma solução, mas não achou. Mas na hora que ele abre a boca e fala, mãe, pai, eu estou assim, a solução vem. Com Deus é da mesma forma. Quando você abre a sua boca e fala para Deus, pai, eu estou desta forma, eu estou assim, assim e assim. Mas Rafael, Deus não é onipresente, onisciente, tudo que é oni tem na vida? Sim. Mas Ele quer que você abra a sua boca e fale. Porque senão ele poderia muito bem ter chegado lá com Adão e Eva e falado assim, Adão e Eva, o que vocês fizeram? Vocês comeram do fruto. Não podia. Deus não sabia que Adão e Eva ia fazer isso? Claro que sabia. Mas quando Deus fala assim, Adão, Eva, quem mostrou para vocês isso? Ele queria que os dois abrissem a boca e falassem assim, pai, a gente errou. A gente fez uma coisa que não devia, e olha só a situação que nós estamos. Estamos mortos agora diante de ti. É assim que a gente tem que fazer. Abrir a boca e falar. Não se esconder. E muito menos colocar a culpa no outro. Falar, não, a minha vida está assim por causa do outro. Sua vida está assim porque você não foi buscar a solução. Existem dois pontos só que a gente pode falar assim, que a minha vida ficou ruim. E não ter como tirar essa responsabilidade. Aliás, e ter como tirar essa responsabilidade. É no caso de uma morte e no caso de um desastre natural. Fora isso, tudo aquilo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. E se você está capengando há mais de anos, vindo na igreja e não tendo uma solução, pare e pense.
Será que eu estou abrindo a minha boca e falando com o meu Pai para mostrar para Ele como está a minha vida? Para mostrar para Ele como está o meu coração, como está a minha alma, para que Ele possa me trazer essa solução? Pare e pense agora. Porque por muitas vezes eu fiz isso. Eu não parei e pensei. E ficava botando culpa. E ia olhando para tudo quanto é lado. No dia que eu entendi que eu tinha que abrir a minha boca e falar aquilo que eu estava sentindo dentro do meu coração, as coisas começaram a mudar. Mas isso tem que ser constantemente, não pode ser uma vez só na vida. Eu me lembro quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu pensava assim, não, Deus falou comigo um dia no retiro, e está ótimo aquilo. E se passaram 3, 4 anos daquela palavra, e eu não fui buscar, eu não fui fazer aquilo que tinha recebido. Parou, morreu aquilo, estagnou na minha vida. Porque eu não posso viver de promessas do passado. Eu tenho que viver da presença diária, da presença de Deus. Buscando a Deus todos os dias. Um segundo ponto, para que a gente possa detectar essas enfermidades na alma, é percebendo que os fatos do passado ainda causam dor. É quando a gente olha para o passado, lembra de uma situação que a gente passou traumática e fala, opa, ali está tocando. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente dá tempo ao tempo. A gente fala assim, não, relaxa, o tempo cura tudo. Será que o tempo cura tudo? O tempo não cura tudo. A gente tem essa mania de querer deixar as coisas. Vamos deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. E aí, talvez um dia passe, porque deu tempo, curou. Não. Um exemplo bíblico disso é José. Abra comigo lá em Gênesis 37, capítulo 28. (37, 28). O que acontece com José aqui nesse versículo? Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos, os irmãos José, tiraram ele do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Aqui está uma causa de dor na alma de José. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Certo? Quem aqui já conhecia essa história? Todo mundo. Mas a gente pode pensar assim, depois de, eu acho que deu 20 anos, quando José reencontra os seus irmãos, mais ou menos. A gente pode pensar, 20 anos depois, José, firme e forte, o tempo passou, recuperou tudo, por isso que ele não matou os irmãos. Não. José, ele tentou colocar uma pedra sobre aquilo. Abra comigo agora um pouquinho para frente, lá no capítulo 41 de Gênesis, versículo 51. 13 anos. 13 anos não foram suficientes. Lá no 51 diz assim, depois que nascem os filhos de José. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ponto. Aí você pode pensar, olha só José, ele superou toda a dor da alma dele, colocou até o nome do filho dele de Manassés. Agora olha só, abra comigo lá em Gênesis 45, capítulo 45, versículo 2, perdão. Vamos ler a partir do 1 do capítulo 45. A essa altura, o que já tinha acontecido aqui? Os irmãos de José já tinham vindo para o Egito para comprar todo o suprimento que necessitavam. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou, façam sair a todos. E assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. José não chorou somente de alegria, se a gente for colocar e ler toda a palavra de Deus. Ele chorou naquele momento tão alto, ele esperneou, porque naquele momento foi arrancado, sabe o quê?
o band-aid que ele tinha colocado sobre a ferida da alma dele. Porque quando a gente faz um cortezinho, a gente coloca um band-aid. Agora faz um corte de faca que precisaria ali no mínimo de uns 5 pontos. Você não vai colocar um band-aid, você vai dar ponto, vai suturar e vai fazer tudo o que você tem que fazer. José pegou um band-aid, colocou na ferida da alma dele. E falou, está tudo tranquilo. Porque ele pensou que ele nunca mais veria os irmãos dele. E aí, um belo dia, os irmãos aparecem e naquele momento, a ferida que tem na alma dele começa a borbulhar. Ela é escancarada. E ali vem toda a memória dele, do dia em que ele foi jogado naquele poço, no dia que ele foi tirado do poço, vendido como escravo, e todo o sofrimento que ele passou até chegar a vice-faraó, isso. Ao segundo homem mais forte do Egito. Não é o tempo que vai curar a sua vida, não é o tempo que vai curar a minha vida. O que vai curar as nossas vidas é a presença de Deus. É a gente abrir e falar assim, Deus, está aqui essa ferida. Eu não quero mais esse band-aid, eu quero a tua mão restaurando por completo. Tirando tudo que está de impuro aqui, que não está permitindo que haja uma ligação novamente da minha alma. Quando eu reconhecer que eu não posso depender de um band-aid, mas que eu preciso depender de Deus, aí sim a minha alma é restaurada. Num dos domingos que eu falei sobre isso, eu dei o exemplo de quando o pastor Paulo Canuto falou para mim. Ele falou, Rafael, nossa alma funciona igual quando a gente está sentado numa mesa e alguém chega com um copo de veneno e fala, bebe aí o copo, ó. E aí ninguém bebe aquele veneno. Aí a pessoa pega e vira e joga, mas coloca o copo sujo e deixa ali em cima. Passado algum tempo, alguém vai lá, coloca água naquele copo que não foi lavado, que não foi limpo, bebe aquela água e passa mal. Por quê? Porque havia os resquícios do veneno ali dentro ainda. A nossa alma é dessa forma. A gente pode pensar que o tempo tirou todo o excesso do veneno. Mas quando a gente começa a vasculhar, a gente entende que ali ainda há pontos. E a nossa alma, ela funciona assim, ela é como se fosse esse copo com veneno. Que foi colocado veneno, a gente tirou só a parte mais grossa, mas ficaram pontos grudados na parede da alma. E esses pontos que estão grudados na parede da alma são os pontos que fazem com que eu sinta dor, quando eu me lembre de uma situação. Então, quando eu lembro de uma situação que me causa dor, que me causa pavor, é porque eu preciso ser curado naquela hora. E se eu falasse para você agora, comece a pensar. Falasse não, eu vou falar. Comece a pensar. O que está trazendo dor para você nesse momento? O que está trazendo para você insatisfação? Qual que é o ponto? Qual que é o pontinho lá que está grudado na parede da sua alma que te está trazendo perturbação? Você acabou de reconhecer esse ponto na sua vida. É esse ponto que você precisa ir até o altar do Senhor e falar, Pai, está aqui, ó. Rafael, eu não consegui lembrar. Aí você pede ao Espírito Santo. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Ele conhece o ponto mais íntimo dentro da nossa alma. Espírito Santo, eu não consigo lembrar em que momento foi. Porque isso pode acontecer. Às vezes o trauma foi tão grande que causou um bloqueio na sua mente e você não consegue lembrar. Mas ela fica ali, martelando, martelando. É aquele espinho furando o tempo todo, causando dor. Mas você não consegue entender quem foi que causou aquela dor ou o que causou aquela dor. Você não precisa ir lá digitar no Google qual foi o ponto que causou a dor. Ele não vai te dar essa resposta. Mas você vai fazer o quê? Espírito Santo de Deus, me mostra aonde está o início dessa dor. E Ele vai te revelar. Igual naqueles filmes que as pessoas abrem uma caixa e sai uma luz de dentro da caixa e a pessoa fica maravilhada. É assim que o Espírito Santo vai fazer com a sua vida. Ele vai abrir e vai surgir uma luz que você vai conseguir enxergar cada ponto.
E ele vai te fazer enxergar, para você saber aonde você tem que ir lá e tirar aquele espinho. Aonde você tem que ir lá e tirar aquele cracudo de veneno que ficou, aquele ponto que está ali martelando. Sabe quando você está andando na rua, entra uma pedrinha, e você pensa, nossa, que pedra grande que está dentro do meu sapato? Aí quando você tira, é um farelo de areia ali, mas está te incomodando. Tira, porque se você não tirar, aquilo vai causar mais dor no seu pé. E esse pontinho de areia que está dentro da sua alma, que está fazendo você sofrer, ele está machucando a parede da sua alma constantemente. Não lembra onde é Espírito Santo de Deus. Isso não é nem técnica para você. Isso está escrito na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo. A gente tem vergonha às vezes de falar para o Espírito Santo. Ou preguiça. Ou falar assim, Deus, resolve. Para com isso. Para de achar que o tempo vai resolver as coisas, porque o tempo não vai resolver. Você precisa pedir perdão, você precisa perdoar, você sofreu um abuso na infância, você sofreu um trauma. Não pense que o tempo vai deixar ele ali marinando, quietinho, e um dia, puf, acabou, sumiu, virou poeira. Não. Ele vai continuar ali furando, 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 machucando, machucando. A gente tem o exemplo de José, 13 anos. Ele colocou um band-aid em cima daquela ferida que os irmãos causaram. E achou que estava tudo bem. Mas até ver os próprios irmãos com os olhos dele, falar assim, opa, o negócio agora aqui rasgou. Porque aquela pedrinha que ele tentou tampar, se tornou uma pedra tão grande, que bateu, bateu, bateu no coração dele. E fez ele gritar, espernear diante de todos. E naquele momento ele colocou aquilo que ele tinha aprendido com o Senhor, que o perdão ia resolver. Não dê tempo ao tempo. Use o tempo ao seu favor, para que você seja curado plenamente. A minha avó, ela expulsou o meu avô de casa. E aí ele foi morar com a minha tia. E depois de um tempo ele foi morar na casa da minha mãe, dos meus pais. E ela nunca perdoou ele. E não foi traição, não é porque ele batia nela, porque às vezes ele bebia e chegava em casa um pouco bêbado. Mas ele não batia nos filhos, ele não fazia nada que viesse afetar ela. Mas aquilo que gerava um transtorno na cabeça dela, ela falou, ó, vai embora. Um certo dia, a gente tem nos bairros aqui, moramos, aqueles salões comunitários. E estava tendo um velório, e ela foi nesse velório. E uma vizinha nossa, a dona Nina, que era espírita, estava do lado. E tem um momento que eles rezam um terço no velório. E aí a minha avó começou a rezar o terço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E a dona Nina olhou para ela e falou assim, dona Aparecida, a senhora já perdoou o seu marido? Porque se a senhora não perdoou, a senhora está rezando o Pai Nosso para quê? Porque da mesma forma como a senhora fala, e perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, do que está adiantando a senhora rezar isso se a senhora não perdoou o marido? E minha avó passou por aquilo e foi. Anos depois disso, o meu avô já bem doente, debilitado, e foi assim, muito sofrido a morte do meu avô, porque ele tinha mal de Parkinson e um dia a bengala dele escorregou, ele caiu e daquela queda ele não levantou mais. E ele foi definhando na cama, totalmente lúcido. E aqueles tremores e aquela dor. E isso não aconteceu porque eu fui na casa da minha avó, mas um dia eu fui na casa da minha avó, quando eu entendi sobre perdão, eu tinha lá meus, acho que 15, 16 anos, 17, não me lembro agora. E eu comecei a conversar com a minha avó sobre perdão, porque eu tinha entendido o que era essa questão do perdão, quando eu estava na igreja. E aí eu vi que ela fez um olho assim, sabe quando a pessoa regala o olho e fala, opa, é isso, né? Eu me lembro que passaram-se o quê? Acho que 10 dias, o meu avô faleceu. Bem sereno. Era por volta de 4 horas da manhã, minha mãe acompanhando ele na cama, e ele faleceu ali. Bem sereno. Porque aquela ferida de alma da minha avó, ela arrancou naquele dia. E não fui eu que fiz isso. Foi porque ela abriu os olhos para aquilo que o Espírito Santo estava fazendo.
Porque você já deve ter ouvido, nossa, tem umas pessoas que estão sofrendo na cama, não morrem, eu acho que é falta de perdão. Muitas vezes é. A gente não entende os mistérios de Deus sobre a morte. Mas naquele momento eu tive esse entendimento, que a minha avó liberou o perdão que ela precisava. Naquele momento a minha avó tirou o band-aid que estava sobre o coração dela. Sobre aquela dor que ela sentia pelo que meu avô tinha feito. De chegar bêbado muitas vezes em casa. E eu entendo que aquele band-aid que ela tirou e escancarou para Deus, falou assim, Deus, está aqui, eu estava tão machucado, que o Espírito Santo revelou a ela, foi o que foi o suficiente, o necessário, para que meu avô pudesse partir em paz. Se você tem um pontinho na sua alma, coloque na presença de Deus. Não deixe aquele ponto crescer e se tornar uma ferida, da qual vai ser muito mais difícil de tratar. Porque quando a gente faz um cortezinho, a gente passa lá um antisséptico, passa um metiolate. Às vezes nem coloca band-aid e o negócio sara. 1, 2 semanas ali já cicatrizou, não tem mais marca. Mas quando tem um corte profundo, você faz mais tratamento. Só que se você não tratar, aquilo vai criando um pus, vai uma secreção. E aí tem gente que não trata, não cuida. Aí aquilo vai, como é que chama quando vai morrer na pele? Gangrena, é isso, não é? Necrose. Vai necrosando. E aí? Aí só cortando fora. Aí tem que ir no médico, tem que amputar. E aí não tem mais o que ser feito. O processo é maior, a dor é maior. O nosso coração é dessa forma. Tá com um pontinho, já vai lá e começa a tirar tudo. Mas todos. Sabe quando você pega na cana de açúcar, não entra aquele monte de fiapinho no dedo? Na folha? Uns espinhos bem pequenininhos? Aí você tira todos. De repente você sente uma fisgadinha. Você vai ver que tinha um ainda. Ah, mas é só um. Fica com esse um o dia todo. Vai ficar incomodando, porque ele incomoda. Assim são as feridas da nossa alma. Então entenda que isso causa. E a gente precisa colocar diante da presença de Deus. Outro ponto é identificando os comportamentos limitadores. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, existe um padrão de vida saudável. E esse padrão de vida saudável não foi criado por qualquer um, foi criado pelo próprio Deus. E esse padrão de vida saudável é quando eu busco a Deus todos os dias e vivo constantemente. Ainda que eu caia, eu me levante, coloque-me de novo na presença de Deus e continue a minha vida. Mas quando eu não faço isso, algumas coisas acontecem. Por exemplo, na maneira que a gente se relaciona com o outro. Tem comportamentos que afetam a nossa relação. Por exemplo, a gente pode se tornar um instrumento de ameaça, de chantagem, de violência, de ciúme, de inveja, crítica impiedosa, desconfiança, dependência exagerada de outra pessoa ou aversão a qualquer outro, entre tantas outras manifestações. E tudo isso, a gente tem indício que a nossa alma está enferma. É muito nervoso, irritadíssimo. Alguém chega, bom dia. Que bom dia o quê? Opa, isso é sinal de que há alguma ferida na sua alma. Porque a sua alma é responsável pela sua personalidade. Totalmente desconfiado. Eu desconfio de todo mundo. Eu desconfio da minha irmã com os meus irmãos. Eu desconfio da minha esposa com a minha cunhada, que é a irmã dela. Eu conheci um rapaz que ele tinha ciúme da esposa com o cunhado, porque ele pensava na cabeça doente dele que o irmão tinha alguma coisa com a irmã. A alma dele precisava ser tratada daquele homem, porque ele tinha ciúme do cunhado, porque ele imaginava. E quando ele imaginava, a cabeça dele ia longe, porque assim funciona a nossa imaginação. Algum ponto na alma daquele homem precisava ser tratado. Se você conhece alguém, ou se você está se identificando nesses pontos, instrumento de ameaça, chantagem, violência, crítica impiedosa, desconfiança, dependência exagerada. Espera aí, deixa eu me colocar na presença do Pai agora. Pedir ao Espírito Santo entender por que eu sou dessa forma, por que eu trato as pessoas dessa forma. Outro ponto, na maneira de pensar, agir ou sentir. Então, às vezes, um complexo de inferioridade, incapacidade, culpa, acusação, rejeição,
tendência à depressão, necessidade extrema de ouvir elogios. Conhece alguém assim? Se não estiver sendo elogiado, a pessoa não está bem. Autoafirmação. Obrigado, pastor. Aquilo ali é um ponto na ferida daquela pessoa que precisa ser restaurado. Se você tem isso, irmão, se você tem isso, minha irmã, busque a Deus ainda hoje. Não deixe o tempo. Não pense assim, não, amanhã eu faço um checklist e aí, bora trabalhar. Faz isso hoje. Começa a fazer isso já agora, enquanto você está sentado. Começa a refletir em todos esses pontos e fala assim, Deus, me veio a memória agora aqui, que eu sou dessa forma, como o Rafael está lendo lá em cima. Que eu estou agindo dessa forma com as pessoas, eu estou agindo dessa forma comigo mesmo. E eu estou gerando tudo isso, porque a sua alma precisa ser curada. Um outro ponto para a gente encerrar, e aí nós vamos terminar essa palavra na semana que vem, que é na área sexual. Por quê? Porque a área sexual é uma das mais afetadas pelas distorções que há na nossa alma. Narcisismo, que é admiração exagerada pelo próprio corpo. Pedofilia, que é relação ou fantasia sexual com crianças. O bestialismo ou zoofilia, que é sexo com animais. O sadomasoquismo, que é o prazer sexual estimulado pelo sofrimento. Tudo isso, diante da palavra de Deus, é pecado. E eu tenho que tratar disso. Se eu passo por alguma dessas situações, eu tenho que colocar diante de Deus, entender por que eu faço aquilo. Porque, sinceramente, não dá para a gente entender alguém que fala, e eu vou falar agora sem medo de alguém poder me criticar, mas eu não consigo entender que eu nasça com essas coisas. Porque se eu falo que eu nasço com isso, eu pego a palavra de Deus, boto fogo e jogo no lixo. Porque nós somos ensinados a respeito disso. Nós aprendemos a respeito disso, assim como a minha mãe e meu pai me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a comer o que é bom. A gente aprende também a fazer coisas erradas. E tudo isso diante da palavra de Deus é errado. Então não adianta falar, eu nasci com vontade de praticar sexo com animais. Eu nasci com vontade de ter relação sexual com crianças. Não. Porque algum ponto na alma dessa pessoa, lá na infância, foi afetada, não foi curada. E aí a gente tem as mais variadas formas de ter causado isso na vida de uma criança, de uma pessoa. Entenda que tudo isso eu preciso colocar diante de Deus. E para finalizar, e guarde bem essa frase, irmãos. Uma vez que a cruz foi erguida como fonte de poder, de cura, de restauração, nenhum ser humano tem a necessidade de permanecer escravo. Jesus Cristo não foi pregado numa cruz. Ele não levou chicotadas, colocou uma coroa na cabeça dele, para que a gente pudesse continuar vivendo escravo. Para a gente continuar sofrendo essas feridas na alma que a gente não arranca, a gente não cura. Então não deixe mais isso passar na sua vida. Se você se identificou com algum desses pontos que eu trouxe nessa manhã, eu convido você a se colocar de pé, fechar os seus olhos e falar para Deus. Pode ficar de pé, irmãos, fique à vontade. Feche seus olhos e fale ao Pai agora. Pai, é esse ponto e é este ponto que eu preciso ser curado. É nisso que eu preciso de restauração. Pai, é esse preguinho que está na minha alma que está me machucando. É esse farelinho aqui da areia que está me incomodando. É isso que eu preciso, Pai, tirar, para que eu tenha uma vida plena ao Teu lado. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã. Nós apresentamos, Pai, o nosso coração diante de Ti. E, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Deus, se ainda há algo que nós não reconhecemos, ou Pai, é o que já reconhecemos, mas nós não conseguimos identificar, Pai, o ponto primordial desse sofrimento. A gente não consegue reconhecer, Deus, quem foi que causou. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha nos trazer a memória, venha nos mostrar aonde está aquele ponto inicial de todo o sofrimento na minha vida.
para que eu possa me entregar diante da presença do Pai e receber a cura completa, plena do Senhor, para que eu possa estar vivendo uma comunhão plena ao Teu lado, Pai. Deus, essa manhã eu coloco a minha vida e coloco a vida dos meus irmãos aqui, daqueles que estão assistindo pela internet, na Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, trazer a restauração. Que o Senhor venha trazer, Deus, ao nosso entendimento, trazer à nossa memória aquilo, Deus, que estava nos causando tamanha dor. Pai, se eu ainda trato, Pai, as pessoas com violência, Senhor Deus, com agressividade, por que, Deus? Aonde está o ponto disso? Vem me trazer, Deus, o ponto inicial de tudo isso, Pai, para que eu possa me arrepender diante do Senhor e receber a cura que só o Senhor pode trazer. Deus, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, que nessa manhã nós possamos receber do Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, que a gente possa sentir, Deus, o Teu mover sobre as nossas vidas, e que queime isso dentro do nosso peito, Pai, e que a gente não dê tempo ao tempo, mas que a gente use o tempo ao nosso favor, para reconhecer as nossas falhas, reconhecer todos os nossos sofrimentos, e reconhecer que nós necessitamos estar diante do Teu altar para ter uma vida plena, uma comunhão plena com o Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.